O Bitcoin hoje, ele é considerado um ativo digital, é um criptoativo. Ela ainda não é utilizado como moeda porque precisa de uma adoção maior das pessoas para utilizar ela como moeda de troca de serviços e produtos e as pessoas realmente, efetivamente, massificar a utilização dela para ela ser considerada 100% como uma moeda. Hoje ela é considerada mais um criptoativo do que uma moeda, beleza? E como todo criptoativo e todo ativo digital, ou quando não é uma empresa como no mercado de ações, as notícias que muitas pessoas acreditam que podem causar impacto e que na verdade ao longo do prazo mostram que elas não têm tanto efeito assim sobre o preço do Bitcoin, elas falham miseravelmente. Por quê, pessoal? Porque as pessoas, a maioria das pessoas que investem com Bitcoin, elas acreditam que as notícias vão interferir no preço do ativo, da mesma forma que as notícias políticas atingem o mercado de ações. Mas não é uma verdade, até porque são ativos completamente diferentes. Ações é quando você tem uma empresa que ela precisa estar organizada, ela precisa gerar lucro, tá? Ela precisa produzir resultados. E um criptoativo, ela se assemelha à moeda, ou seja, é uma moeda que possui como principal fundamento, e poucas pessoas entendem isso, que o fundamento dela é oferta e demanda, é lei da procura, de oferta versus demanda. É mais pessoas querendo comprar para poucas pessoas querendo vender e faz o preço subir. Quando ocorre ao contrário, mais pessoas querendo vender e menos pessoas querendo comprar, o preço cai. Fundamento básico do Bitcoin que você precisa entender é que ele funciona como uma moeda, beleza? Mas ele é um criptoativo. Entendendo isso, você vai começar a entender por que pessoas como o Daniel Fraga, como o Rafael das Ideias Radicais, entre outros holders, eles entendem que vale a pena segurar a moeda por causa da fundamentação da criação desse ativo. Então eu tenho esse gráfico aqui para mostrar para vocês, tá? Ano após ano, o que ocorreu depois de cada halving que nós tivemos até então. O que é o halving, pessoal? Halving nada mais é do que a queda de recompensa de mineração para mineradores de Bitcoin. Mineradores de Bitcoin são pessoas que têm computadores que instalaram a blockchain e têm o download de toda a blockchain e elas são responsáveis pelas transações e validação de transações da rede do Bitcoin. Uma vez que, como o Bitcoin é descentralizado, ou seja, ele não tem um poder central, como o Banco Central, por exemplo, que é responsável por emitir notas, por cobrar taxas, por fazer transferências, tá? No Bitcoin, para ele ser descentralizado, ele precisa de nós de rede. Nós de rede são pessoas que têm computadores disponíveis para fazer cálculos matemáticos e transações e validação das transações para elas. Beleza? Entendido isso, você tem que entender que o que sustenta o sistema é a recompensa de mineração. E a recompensa de mineração faz com que o preço do ativo se altere ao longo do tempo. Por quê? Porque à medida que a recompensa caia a cada 4 anos, vai ter menos bitcoins disponíveis para serem negociados no médio e longo prazo após o halving. Ponto. Oferta e demanda. Vai fazer o quê? Vai ter a mesma demanda de pessoas querendo comprar bitcoins, porém agora tem menos bitcoins disponíveis para operar. E isso a longo prazo e a médio prazo vai fazer com que o preço se modifique, porque aquilo se torna raro, se torna deflacionário a cada 4 anos. O Bitcoin, ele se torna mais raro a cada 4 anos. Então, a cada 4 anos, o seu poder de compra de um Bitcoin inteiro se torna muito mais caro, porque a demanda permanece a mesma, ou às vezes ela aumenta. Beleza? Exemplo claro disso, em 2018 e 2014, o preço do Bitcoin, olhando essas duas faixas aqui que compreendem o Bitcoin em um ano, tá? Você vai ver que ele caiu 80% em 2014 e se repetiu essa mesma queda em 2018. Por que, pessoal? Por que isso acontece?
O halving cíclico, tá? Ele ocorre a cada 4 anos. Então, quando a moeda foi concebida, quando o paper do Bitcoin foi concebido, que se eu não me engano foi em novembro de 2008, se eu não me engano, tá? 4 anos depois, em 2012, aconteceu o halving. E esse gráfico aqui, infelizmente, eu não tenho uma visão mais para trás, mas a gente pode colocar assim, porque o preço do Bitcoin em 2011 era $30, depois ele caiu para $2, depois ele foi para $100, tá? Em questão aí de 2 anos ele fez essa movimentação, tá? E o que acontece? Isso nos deu pistas daquilo que vai acontecer no futuro, se o Bitcoin se mantiver sendo desejado por muitas pessoas. Eu te pergunto, você que entrou no início de 2018 ou final de 2017, por mais que tivesse tido aquela alta, eu te pergunto, isso fez você se desmotivar totalmente do mundo das criptomoedas? Você saiu do mundo das criptos? No meu caso, que entrou no final de 2016, absolutamente não. Por quê? Porque de forma inteligente, a gente tem que entender as coisas de forma bem pensada, de forma inteligente. A gente tem que construir uma linha de pensamento que nos fundamenta e que nos faz acreditar de forma real porque devemos segurar a moeda. Porque para quem não entende os fundamentos e está só no oba-oba de querer ganhar dinheiro fácil, cara, esquece que isso aqui não é para ti. Tu vai sentar na graxa, entendeu? Tem gente que já perdeu muito dinheiro com isso aqui. Porque você precisa entender o fundamento, o básico. Entender o fundamento, você vai entender por que você vai ter energia suficiente para permanecer no mercado, por mais que tenha uma queda de 80% como no ano passado. Ponto. Tá? E basicamente, o preço do Bitcoin respeita a lei de mercado, porque ela é um criptoativo, é uma moeda digital. Tá? Então ela vai se comportar como qual? O seu preço vai ser baseado em oferta e procura. Simples assim. Beleza? Então em 2013, vamos pegar aqui, 2013, um ano após o halving do Bitcoin, né, um ano depois da queda da recompensa de mineração pela metade para os mineradores, o preço do Bitcoin subiu, esticou violentamente o preço, chegou a 1000% de valorização em um ano. A mesma coisa ocorreu, só que de uma forma mais forte ainda, em 2017. Tá? Então, esse aqui é a faixa de ano de 2017, onde ele subiu 2.500% do início de janeiro até o final de 2017. Tá? Janeiro de 2017 para o final de 2017. E vocês podem ver como ele se assemelha, como as duas situações se assemelham. Ou seja, um ano após o halving, teve uma esticada violenta de preço. No ano seguinte, que seria representado aí, faltando um ano para o próximo halving, né? Ele teve aliás, 2 anos faltando para o próximo halving, ele teve uma queda de valor. Aí no ano seguinte, que foi 2015, que foi esse ano aqui, ele teve uma leve alta e ele teve, na verdade, uma estabilização de preço. E aí o que acontece aqui, pessoal? Em agosto, faltando quase um ano, faltando um pouco menos de um ano para o próximo halving, o mercado faz aquilo que o Felipe Escudeiro do Bitnada falou no vídeo de ontem, do Bitcoin. Recomendo você ir lá assistir, tá? Ele falou que a gente não é as únicas pessoas que têm inteligência nesse mercado. Tem muita pessoa inteligente, esperta e com dinheiro nesse mercado. Dessa forma, você tem que entender que você não tem que esperar o halving acontecer para você se posicionar. E sim, o preço da especulação, a valorização, a procura pela a oferta, né? A procura pela moeda vai ser maior antes da linha, do prazo final acontecer. Então, o posicionamento do mercado, por exemplo, da BACT, do halving, ele já pode estar posicionado, o mercado já pode estar posicionado dessa forma. Do halving eu acredito que não, porque pouquíssimos falam sobre o halving, e basicamente o halving é aquilo que é o fundamento principal, porque ele promove a deflação do Bitcoin ao longo do tempo, ou seja, ele promove a valorização do Bitcoin baseado na lei da oferta, demanda e procura do preço do ativo. Ou seja,
O halving, de forma tardia, ele tende a subir. O preço do ativo, de forma tardia, antes ele vai se antecipar, certo? Ele começou aqui. E olha o que aconteceu antes do próximo halving. O preço do Bitcoin subiu mais de 200% nessa faixinha que eu desenhei aqui para vocês. Logo depois disso começa um despejo, começa as pessoas que compraram aqui, começam a vender aqui. E ocorre o despejo, ocorre a bolha depois do halving, a queda depois do halving. Se você pegar o halving de 2011 e você pegar um gráfico um pouco mais antigo, de 2012, aliás, você vai perceber que ele fez exatamente esse movimento aqui. Uma pequena queda e no longo prazo, de forma tardia, no ano seguinte, após o halving, ele tem uma estirada de preço, ele tem uma esticada de preço violenta. Por quê, pessoal? Porque o mercado dos holders é assim, eles percebem que o evento vai acontecer antes, se abastecem antes com aquele ativo, compram o máximo desse ativo antes de ocorrer o prazo final daquela notícia, daquele corte de recompensa de mineração. Depois ocorre uma estabilização do preço e um despejo, né? Porque ocorre o processo natural das pessoas que compraram e acumularam ao longo de um ano vão vender em poucos meses tudo que tem, porque eles querem assumir o lucro de 200%. Então imagina, tu comprou um ativo no início de um ano ou no meio de um ano que valia sei lá, $1.000, e depois de um ano agora vale $3.000. Você tem 3 vezes o seu capital que você investiu em um ano. Tá? Então, obviamente, vai ter pessoas que vão vender aqui e vai despejar. Beleza? Entendendo isso, tá? Entendendo isso tudo, pessoal, vamos dizer que 2013 está para 2018 ou 2018 está para 2013, da mesma forma que 2018 está para 2014. Então, o que vai acontecer no próximo ano, pessoal? Na minha opinião, a gente vai procurar até metade do ano o fundo do Bitcoin, podendo chegar a $1.800, $2.500, tá? Ou 3.200. E percebendo que em maio vai faltar um ano para começar o halving, né? A queda da recompensa de mineração pela metade, naturalmente vai começar um início da procura pelo ativo, vai aumentar o preço do Bitcoin, por causa da procura, do desejo das pessoas de poder armazenar o máximo de bitcoins possíveis antes de acontecer o halving, tá? Chegou no halving, queda. Essas pessoas aqui vão começar a despejar, ou parte delas vão começar a despejar e vender. Dessa queda em diante, estabilização do preço, novamente, tá? Leve alta no final do ano, percepção do mercado de criptomoedas e aumento da demanda de pessoas querendo comprar bitcoins, e agora tem menos de bitcoins disponíveis na rede a cada 10 minutos. O que antes se pagava 25 bitcoins caiu para 12,5 em 2016 e 2020 vai cair para 6,25 bitcoins apenas por pessoa. Por pessoa é ótimo, né? Pô, por pessoa seria show, hein? Por minerador que conseguir decifrar o Proof of Work a cada 10 minutos. Ou seja, oferta e procura, né, por bitcoins vai ter uma movimentação fazendo com que em 2021, provavelmente, o preço do Bitcoin busque $100.000, $50.000, etc. Além disso acontecer, para que isso funcione, precisa de entrada de pessoas que tenham dinheiro. Se os investidores entenderem que faltando um ano pro halving acontecer novamente e se tornar mais caro ter bitcoins e eles quererem garantir os seus bitcoins, vão ter investidores pesados, investidores institucionais que vão querer essa moeda, né, e que estão entendendo essa teoria e que vão começar o processo de compra de bitcoins. Então, se chegar a 1 trilhão, o nosso mercado hoje vale 100 bilhões, 140 bilhões de capitalização. Deixa eu até ver aqui.
para não estar falando bobagem. Tá. Ó, nosso mercado está valendo, o mercado de cripto está valendo aí 131 bilhões. Mas o Bitcoin tem 67 bilhões. 67 bilhões investido, correspondendo a 51% de dominância, tá? E ele precisa chegar a 1 trilhão de dólares. Aliás, perdão. E ele precisa chegar a um pouco mais de 1 trilhão de dólares, tá? Para fazer, e vai ter uma circulação maior de bitcoins quando ele chegar a isso, tá? Para ele valer e chegar no valor de 50 mil dólares por unidade. Então, para ele chegar a, que nem o Fausto Botelho falou, de 100 mil dólares em um ano, né? Para ele chegar a 100 mil dólares em um ano, não adianta tu olhar o gráfico. Tu precisa entender o fundamento do mercado, da movimentação do mercado. Então, para você comprar Bitcoin, você tem que entender isso, pessoal. Você tem que entender que o ativo, deixa eu ver se tá ficando longo já, que o ativo ele vai ter uma oferta e procura natural. Automaticamente, e o que fundamenta ele é tanto o halving, a questão dele ser deflacionário ao longo do tempo, quanto a necessidade de investidores institucionais e para que isso aconteça, né, esses investidores institucionais entrarem de forma violenta no mercado, ele precisa ser reconhecidamente como um ativo seguro de ser investido, como um ativo que você consiga se proteger efetivamente de hackeamentos e problemas de crimes cibernéticos, tá? Então, nada de graça, tá? Não vai subir porque você vai rezar, sei lá, 16 Ave Maria para fazer o preço subir. Ele precisa seguir uma linha natural. Então, nesse período aqui de estabilização de preço, de queda, de encontrar um novo fundo, é onde separa os homens dos guris, porque a maioria aqui vai sair, vai desistir do preço do ativo e vai voltar quando estiver novamente subindo. Aí vai voltar com força, vai voltar lá vendendo a casa, vendendo o cachorro, vendendo periquito, vai vender tudo para comprar o maior número de bitcoins possível para ir na onda, pessoal, para tentar surfar a onda. Só que, gente, a maioria tá assistindo o mar, tá assistindo os surfistas surfarem a onda e não adianta você só assistir, você precisa aprender a remar, a subir numa prancha, a cair, entendeu? Para você ter resultado, e isso é em qualquer coisa, não é só no mercado de criptomoedas, mas para qualquer coisa, você precisa aprender a surfar antes de querer pegar uma onda. Então, aproveita esse período de queda, aproveita esse período de baixa, não entre em depressão, não se atira da ponte, não vende ninguém da sua família para comprar bitcoins, tá? Faça o básico, que é estudar os fundamentos da moeda, estudar por que ela está subindo o preço ao longo do tempo e também estudar quais são as possibilidades de você se proteger em uma determinada queda utilizando um ativo para você rentabilizar. Certo, pessoal? Então essas dicas que eu deixo hoje aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, até a próxima.